Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você, esteja comigo, esteja com todos nós. Seja bem-vindo à nossa sala nesta manhã, Aqui nós estamos para estudar a palavra de Deus e esse é um momento, um momento próprio, um momento importante, um momento que nós devemos, deixar todas as coisas para ouvir Deus falar conosco através da sua palavra, da inspiração por meio do seu Santo Espírito, E hoje, a nossa lição de hoje é um movimento missionário, tá? Por exemplo, a nossa lição de hoje é um complemento, da nossa lição de ontem, tá? Um movimento missionário. Quero orar com você neste momento e vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo. Querido e amado Deus bondoso, mais uma vez estamos aqui agora, Senhor Deus, na nossa sala, porque nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós queremos aprender da Tua verdade e que o nosso coração seja complementado com a esperança vinda da Tua palavra, da inspiração pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Queridos, um movimento missionário, como eu já disse para vocês, é um complemento da nossa lição de ontem, tá? Qual deve ser o nosso objetivo principal através desse movimento? Não simplesmente fazer parte de uma igreja, de uma placa de igreja, ainda que seja a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nasceu no coração de Deus, como um movimento para pregar o Evangelho, esta mensagem a todo mundo, tá? Queridos, não simplesmente fazer parte da igreja ou da placa dessa igreja, mas nós precisamos estar em movimento e para frente cada vez mais, levando esta mensagem avante, aproveitando todas as oportunidades, o tempo que temos, para anunciar, pregar, seja da forma como você recebeu o dom de Deus, você precisa empregar, usar esse dom para avançar neste evangelho. Nós precisamos estar em movimento. Nós não podemos estar, queridos, inseridos, dentro de um contexto profético, como, por exemplo, o capítulo 3, a igreja de Laodiceia que está morna, tá? Mas, queridos, mesmo morna, e nós estamos aí nesse contexto profético, mas nós precisamos estar em movimento, movimentando e não parados, tá? Sabendo que essa igreja, e esse movimento que Jesus prometeu derramar o poder do Espírito Santo, como chuva serôdia, para avançarmos mais e mais, levando esta mensagem, tá? Então, por meio do estudo da Bíblia, os primeiros adventistas, tiveram uma compreensão cada vez maior das três mensagens angélicas e perceberam que Deus tinha uma mensagem para esta geração, uma mensagem urgente que deveria ser proclamada a toda a nação, tribo, língua e povo, a fim de preparar o mundo para o retorno de Cristo. Então, esta é a mensagem e esta é a mensagem eterna que deve ser anunciada, pregada. Então, esta mensagem tem motivado as missões adventistas desde os seus primórdios, Por exemplo, os queridos, quando foi organizado, a igreja como movimento, foram enviados, para outros países, por exemplo, da Europa, muitos missionários. E entre estes, por exemplo, foi ali enviado John Anderson, um homem muito capaz, um homem que, por exemplo, ele tinha capacidade para falar 7 idiomas, 7 línguas, E esse missionário que foi enviado, ele podia, por exemplo, queridos, mencionar todo o Novo Testamento. Ali na sua mente, ele tinha ali, na sua mente ali, todo o Novo Testamento. Se perdesse, ele tinha ali gravado na sua mente. E também partes do Antigo Testamento. Então era um homem muito, muito capacitado, muito bem preparado, tá?
e um homem brilhante, né, estudioso, escritor, né, um homem prolífico, né, pregador, teólogo, competente. Então, a igreja preparava pessoas assim, né, para levar a mensagem cada vez mais avante, né, em todos os países, né, assim como em conformidade como foi recebido a ordem divina. A mensagem deveria ser anunciada e pregada em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, povos, línguas e povos, línguas, né, e nações, e todas as tribos. Então, queridos, a igreja ela está em movimento. A igreja ela não está parada, tá? Porque Deus quer que nós movimentamos, que nós ensinamos, que nós atingimos o mundo levando esta mensagem eterna, preparando para a segunda vinda do Senhor Jesus, que nós estamos aguardando, estamos esperando, né? Jesus voltar muito em breve. Por exemplo, queridos, aqui em Atos capítulo 1, verso 8, também Mateus 24, 14, né, nós temos aqui uma mensagem importantíssima que é idêntica com a mensagem de Apocalipse 14, verso 6, né, igual nós falamos ontem, por exemplo, tá? Esta mensagem, o próprio Jesus disse para os seus discípulos que ele derramaria o poder sobre os seus filhos, sobre os seus discípulos, e eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então veja só a identificação da mensagem de Jesus, a semelhança, né, da visão que João teve em Apocalipse 14, que era exatamente levar essa última mensagem também a todo mundo. E a mensagem deveria ser uma mensagem eterna, tá? Também, por exemplo, né, em Mateus 24, verso 14, né, ali diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o quê? Então virá o fim. Tá vendo só? Então, a mensagem ela é eterna. A mensagem conduz ao reino eterno e não a um reino terrestre, a um reino, né, que apenas concentra, né, em que as pessoas têm interesse próprio somente terrenos. Não, de jeito nenhum. Esta mensagem, queridos, é uma mensagem dada por Cristo Jesus que nós precisamos, tá, preparar o mundo, preparar a nós mesmos e preparar também o mundo, né, para a segunda vinda de Jesus. Então, a segunda vinda de Jesus, queridos, ela estará dando fim, dando término ao pecado, tá? E agora, a partir de então, Cristo Jesus começa uma nova, vamos dizer assim, uma nova era, um novo começo, né? Agora sem o pecado, sem a dor, sem o sofrimento, sem a morte, tá? Então, isso que é uma mensagem eterna, tá? Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, queridos, infelizmente a morte vai continuar existindo, a dor também, o choro, o sofrimento. Nós vamos muitas vezes chorar pela perda de um ente querido, né? Muitos entes queridos vão chorar muitas vezes pela perda, né? Pela nossa perda, né? Se Cristo Jesus não vir na nossa geração, estamos aguardando, esperando, e com a graça de Deus ele virá sim na nossa geração, né? Mas quantas pessoas queridas nós já perdemos? Quantas vezes nós já choramos? Eu já chorei, você já chorou, né? Todos nós choramos pela perda de entes queridos. Por quê? Porque nós estamos aqui neste mundo do pecado. E Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E nós também com Cristo Jesus, nós venceremos. Então nós temos a esperança, queridos, de em breve o Senhor Jesus voltará e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. A dor e o sofrimento, a morte não mais existirá.
Então, esta deve ser uma mensagem que deve ser ensinada, pregada, que deve preparar o mundo, preparar pessoas, corações para esse grande evento que é a segunda vinda de Jesus, que dará então início à eternidade, né? Quando os nossos entes queridos que já morreram serão ressuscitados, tá? E serão transformados agora, né, da morte para a imortalidade. E aqueles que forem encontrados com vida pela ocasião da volta de Jesus serão também transformados. Agora não irão mais passar pela morte, mas serão transformados da morte para a imortalidade. A natureza pecaminosa vai desaparecer porque passaremos agora da corrupção para a incorruptibilidade. Esta é uma mensagem eterna, queridos, e não simplesmente, né, uma mensagem que tenta satisfazer o nosso egoísmo, o desejo do nosso coração, sempre, sabe, de querer prosperidade de coisas terrenas. Jesus nos dá essa capacidade de podermos adquirir para manter a nossa vida enquanto aqui nós estivermos. Mas sempre lembrando, queridos, que aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o local que nós vamos viver para sempre. Essa terra precisa ser transformada. O pecado precisa ser extirpado, destruído. A morte precisa ser destruída para assim vivermos eternamente aqui. Isso quando Cristo voltar, iremos para os céus com Ele. 1000 anos depois voltaremos para aqui, já para a terra, quando Jesus transformará, né, já sem pecado, e aí sim viveremos para todo sempre aqui nesta terra, assim como era no princípio e antes do pecado, com os nossos primeiros pais Adão e Eva, que viveram, né, no mundo ali, no Jardim do Éden, onde o pecado não era presente, nem a morte, nem a dor. Satanás também não, tá? Porque ele será destruído. Então, queridos, que Deus continue te abençoando e a mim também. E vamos continuar, estamos juntos, estudando cada vez mais a palavra de Deus. E assim vamos conhecendo mais e mais, né, da vontade de Deus, do desejo de Deus para nós. Tá bom? Então, não esqueça de compartilhar esses vídeos. Ajude outras pessoas a entender o plano de Deus também para elas. Ajude elas a entender que elas são importantes. Jesus está esperando elas abrir o seu coração e aceitá-lo como seu Salvador. Jesus quer salvar a todas as pessoas, tá? Aqueles que, claro, abrir o seu coração e dizer a Jesus: eu quero que o Senhor me salve, eu quero viver eternamente com o Senhor, eu quero ir para o teu reino de glória, ainda que eu tenha que passar por provações, por dificuldades, por problemas aqui nesta terra, mas eu quero estar preparado para esse grande dia, tá? Então, queridos, compartilhe estas mensagens, compartilhe esses vídeos, ajude outras pessoas a se inscrever também na nossa sala, né, aqui no nosso canal, onde todos os dias nós temos lições importantes da Palavra de Deus. Um abraço a todos, fique com Deus e até a nossa próxima lição, se Deus quiser. Amém.